a linfatologia, eu gostaria que você comentasse um pouco mais o que você colocou na penúltima linha, o choque de futuro da infecciologia, e também em teoriologia, a parte de falseabilidade das teorias. Qual foi a relação que você fez com o raciocínio infecciológico? Esse choque de futuro da infecciologia é uma expressão que o professor Valdo usa algumas vezes, principalmente no Homo sapiens reurbanizatus. E se a gente pensa até nesse próprio contexto de reurbanização, a Invex ela acaba sendo um choque, visto que ela vai confrontar uma série de tradições anacrônicas que já estão tão infundidas que elas passam a ser inquestionadas. Então, aquela própria lógica da vida humana padrão, né? Aquele fluxo padrão, nascer, vai para a escola, vai para a faculdade, aí tem uma profissão, casa, se aposenta, e aí se planta uma árvore, escreve um livro, é lucro, né? Então, esse modus mais robotizado, mais mediocrizado, a Invexis, quando ela vem propor uma inversão da consciência do extrafísico para o intrafísico, que envolve os valores intermissivos acima dos valores humanos sociais padrões, que envolve essa questão das decisões, dessa paralógica, né, que eu até comento aqui na parapatologia também. Então, algumas decisões do ponto de vista intrafísico que a pessoa vai tomar não vão fazer sentido. Por exemplo, mudar para Foz do Iguaçu. Então, tinha toda uma carreira em São Paulo, qual que é a lógica? Vai se enfiar no meio do mato para ter um subemprego, entende? Então, são lógicas que, do ponto de vista humano, não fazem sentido. E, quando você traz isso do ponto de vista consciencial, acaba sendo um choque de futuro, porque é o futuro consciencial versus as tradições humanas já enraizadas e inquestionadas ao longo aí de milênios, né? Então, a Invex tem muito esse efeito, até alinhado à própria Reurbex, né? Por isso que, assim, da onde eu vi dos tratados, essa expressão ele usa mais vezes justamente no Homo sapiens reurbanizatus. Então, isso é interessante para a gente pensar esse efeito reurbanizador, né? E a outra que você perguntou foi a falseabilidade das teorias, né? É porque justamente essa ideia do raciocínio infecciológico, ela vem muito de um tema que me interessa muito, eu já estudo há algum tempo, que é essa parte do pensamento crítico e da lógica. Então, o raciocínio infecciológico ele não deixa de ter esse embasamento, só que ele não é regido pela lógica formal apenas, né? Ele é regido também pela paralógica, considerando todo o processo consciencial. Mas, ainda assim, é muito importante a gente ter em vista essa premissa de que as teorias elas são falseáveis. Então, tanto do ponto de vista científico, né, conscienciológico, paracientífico, então a gente tem o princípio da descrença e o conceito de Verpon, justamente que trazem na base a gente questionar que essas teorias elas não são absolutas, elas não são imutáveis, elas não são verdades postas, né, inquestionáveis, mas eu acho que isso entra também no nosso convívio, porque a gente vai aprendendo pelo convívio, mas a gente tem que questionar as coisas. Isso não significa que a gente vai virar, tipo assim, um cri-cri da contra em tudo, ou entrar naquele processo de hipercriticidade que é estéril, não leva a lugar nenhum, mas a gente precisa ter esse hábito de questionar tanto as coisas que a gente aprende por terceiros, quanto as conclusões que a gente chega. Então, essas teorias são tanto as teorias externas, quanto as teorias que nós mesmos criamos e precisamos fazer esse autoquestionamento sadio também.